Olá, então, essa gravação, assim como a da semana anterior, também teve uns problemas com a Twitch, dela ficar desgravando e gravando. Então, algumas partes da conversa ficaram um pouco sem nexo, principalmente porque a gente se animou e não percebeu quando o negócio estava caindo. Pelo menos caiu menos do que da outra vez. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem sobre alguma coisa que você está falando, fala nos comentários que eu leio, não se preocupa, eu vou estar lá. Aproveitem o vídeo. Então, olá! Sejam bem-vindos ao Mesa de Mestre Halloweenesco. Neste episódio, nós vamos falar sobre terror. E quem melhor para falar sobre terror do que a Ian? Eu consigo citar pelo menos uns 3 nomes de pessoas melhores pra falar sobre terror. Eu sei, mas das que estão aqui. Ah, ok. Eu acho que o Eu Jai sou, e o Diego. eu sou a pessoa que mais me assusta. Acompanhando a gente aqui também, pela primeira vez, a gente tem o Já, uma pessoa que tem muito medo. Oi. Oi, gente, eu tenho muito medo. Oi. Eu não sei o que eu tô fazendo aqui. A gente precisava de um convidado e o Já se disponibilizou, sendo representado no momento pelo Kermit do Mal. Pô, deixa eu ver. Ó. Já tem muito medo. É uma criatura linda de morrer. É aquele personagem que morre logo no começo do filme e todo mundo adora. Verdade. Ah, eu sou o primeiro. Eu seria mesmo o primeiro a morrer, verdade. Não, e Não vocês se preocupe. perguntam, cadê o Dunk? Ele está aqui entre nós. Vocês que não são capazes de ver ou ouvir. Ah, Pior que eu pareço um bicho de terror mesmo, né? Não aparece meu olho, mas parece que eu tenho olho. então, fica com os óculos. Você mexendo nos óculos, parece que você é um vilão do Death Note. Pera, dá pra... Como é que é? Qual que é o comando que é isso? Diminua a luz. Isso, agora sim. Eu sou ainda mais do mal. Ok. Mas Do pra mal mesmo. começar, vamos lá. A gente sabe que um de nós aqui é extremamente medroso. E eu não tenho muita experiência com coisas de terror. Só me notificaram recentemente que as coisas que eu narro são meio que de terror. O que foi uma novidade pra mim. Eu não sabia. Qual a sua familiaridade com coisas de terror no geral, assim? Pô, eu meio que. Sabe aquela criança super cringe de tipo. A 2010 que é afundada em creepypasta e jogos de terror baratos? Sei. É eu. Eu sou exatamente essa criança. Então você tem um conhecimento mais profundo, assim. Pior que eu tenho conhecimento desde essas paradas mais trash, tipo creepypasta e afins, até realmente mídias boas de terror. Tipo, o que é Alien, jogos no estilo Silent Hill, por exemplo. É bem diversificado. Não sou especialista, mas acho que eu manjo pelo menos um pouco. Legal. Não tem tanto a ver com o contexto de criação de história e outras coisas assim, mas você sabe de algum filme que seja realmente assustador? Porque me botaram pra assistir um filme de terror esses dias e eu só achei estética legal. Pô, eu tenho um grande problema com mídias de terror, que eu consigo entender elas e eu gosto delas, mas o meu senso comum, ele tá na merda. Então, pra mim, tipo, muitas coisas que eu vejo pessoas se sentem completamente assustadas, pra mim normalmente é só engraçado ou, sei lá, meio aleatório. Ah. Aí eu não manjo muito do que realmente poderia ser assustador, mas deixa eu ver o nome. É alguma coisa. É porque assim, uma coisa que as pessoas costumam ficar assustadas, mas eu achei só, nossa, é tão perto da estética que eu gosto. Foi no filme que apareceram assim, um montão de corpo de corpo meio cadavérico, usando um vestido branco com um véu na frente do rosto. Nossa, que legal! E era pra dar medo. Normalmente eu acabo achando a estética bem mais divertida do que a parte do medo mesmo em si. Não é? A estética é muito legal. O que você acha já? Sim,
metal só. Estética de terror, na sua opinião. Depende da onde tem a estética de terror. Por exemplo, eu gosto muito de. Como que fala? Body horror, que eles falam. Body horror, Esse é uma das minhas estéticas favoritas. E uns que misturam. Estéticas que misturam tecnologia com corpo, sabe? Que viram uma mistura. Estilo o que acontece em Warhammer. Ah, sim, mas Warhammer não é exatamente terror, né? Não, mas quando você conhece história, tudo vira terror. Porque Ah, só não é sim. terror porque só não é terror porque você tá jogando com os caras que são ultras poderosos. Agora você Não. põe no lugar do humano normal. Tá, e tem umas Agora coisas que podem ser assustadoras, mas eu não diria que é terror. Eu acho que o seu comentário já foi menos em questão ao terror e mais a vertente de body horror no geral, né? Em termos de estética. eu acho extremamente maneiro, mas também é uma das coisas que mais me assustam. Você se assusta com body horror? Eu me assusto. Por isso que alguns dos meus desenhos, porque quando eu faço desenho de monstro e é pra ser assustador, eu falo, vou desenhar algo que me assusta. Então eu faço isso. Eu falo, nossa, isso me dá medo, então tá certo. Ah, entendi. Justo. Justíssimo. Falando nisso, foi ele que desenhou esse rapazote aí. O Kermit do mal. Esse Kermit do mal tá bem fofinho. Eu adoro o Kermit. Eu acho que eu Pior. teria colocado mais olhos por dentro, assim. Imagina Ah, um rosto morto ali dentro, os olhos secos dentro da boca ah, do Kermit. Eu acho que boa parte do que tornaria assustador em si é mais essa questão do. Eu acho que ajuda bastante a questão do desconhecido. Tipo, ok, o Kermit tem a boca monstruosa. Ok. Mas o fato de que tá tudo escuro dentro dele, você não tem mais nenhuma noção da diferença anatômica. Tipo, você não tem noção de nada do que tá dentro ali. Sim. Mas isso entra num o, dos tipos de terror, e agora a gente pode ir pros específicos. Porque existem vários tipos de terror, e só aqui a gente já citou. A gente já citou dois. O que eu diria que mais consegue fugir do que é realmente considerado terror e virar outras coisas é o gore, né? É a coisa que é só desconfortável. Sangue, sim. deformação corporal, essas coisas assim. Elas conseguem não ser terror. Um, Então, se quiser falar, pode falar já. um dos ótimos exemplos é o Blob, tadinho, dos X-Men. Ele é um bicho, ele é todo gore, só que ele é fofinho, tadinho. Ele nem dá medo. Essa é a estética dele, tadinho. E pra quem não sabe, o Blob, o cara, toda a pele, músculo dele é um montão de gosma, e daí dá pra ver o olho dele, os órgãos e o cérebro flutuando dentro. É tipo um slimezinho que tá no processo de digerir alguém. Aham. Sim. E, tadinho, ele sofre bullying nos X-Men. Eu gosto do Blob. Em termos de específicos, eu acho que gore não realmente se enquadra como um tipo específico de, abre aspas, terror, porque é mais realmente um senso de estética. Na verdade, se você realmente quiser se esforçar para encaixar como algo de terror, dá para você colocar como sendo uma espécie de thriller, que thriller é um tipo de terror que, em vez de focar em elementos mais padrões do terror, foca especificamente em te impressionar. Ele quer te impressionar de alguma forma. E, naturalmente, tem como as pessoas se impressionarem muito facilmente com esse tipo de coisa de distorção corporal, principalmente crianças. A sua imagem sumiu, tá? Eita, Agora voltou? voltou. Aham. Nice. Realmente, como o Hater falou ali, é um artifício estético que pode ser muito bem relacionado ao terror. Eu acho que ele combina bastante ele fica muito bom quando combinado com algum outro tipo de coisa. Uma coisa que sempre funciona é você misturar gore com o terror das fobias. Quando você usa o gore pra
dar caráter às fobias. Um exemplo que eu vi, tem um youtuber que eu acho que é Mark Bennett, alguma coisa assim, que ele é um artista e ele tava fazendo um jogo esses tempos atrás. E ele criou ele criou um bicho que era pra representar o medo de estar sozinho, que, se olhando de longe, parece só um velho meio gordinho. Quando você vai chegando perto, você vê que não tem nada nos olhos dele, os olhos estão pra dentro, assim, e aí tem uns pontinhos bem lá no fundo, e no lugar onde seria a barriga dele, tem as costas de um cara que tá magrelo, que tá abraçando ele por dentro. Com a cabeça enfiada pra dentro dele e as pernas também. E pra um design de monstro de terror, eu acho excepcional. Eu diria que é definitivamente interessante, mas eu acho que esse tipo de design, no geral, não é muito eficiente para terror, no geral, para causar horror e terror. Ele sim é eficiente como um design de monstro, especialmente se você estiver se especializando em body horror, gore e esse tipo de coisa. Porém, como um trope de terror, acho que não funciona muito bem, principalmente nos padrões de hoje em dia. Eu acho que ele funcionaria para o mesmo tipo de coisa que cai o Slenderman e as coisas do Five Nights at Freddy's, que eles em si não são exatamente assustadores, é o contexto em que você coloca eles e a história que tornam aquilo mais terror. Terror. Definitivamente sim, principalmente quando você leva em consideração que o design dele é todo baseado em volta do, medo de estar sozinho. Aí realmente faz sentido, que são uma amálgama de duas pessoas, não tem nada dentro, então essencialmente existe uma certa solidão, tem uma série de coisas a serem analisadas. Aí realmente, de fato, é um pouco mais funcional. Mas no geral, eu acho que a maior parte das pessoas acaba perdendo um pouco a mão no sentido de coisas que são eficientes em termos de terror. Sim. É que é difícil você ter exatamente o que é eficiente, justamente porque o terror, mesmo quando você foge do, especificamente quando você tenta fugir da questão do desconhecido ou do slasher, porque slasher não é exatamente não é assustador também, é pior do que body horror, mas é muito difícil achar uma coisa que muita gente vai ter medo. As pessoas acabam sempre caindo nos fantasmas, espíritos malignos, que talvez tenha dado medo em algum momento da história, talvez dê medo para algumas pessoas. Mas atualmente, tipo zumbi tá perdendo o teor assustador. Falando em zumbi, tem uma coisa meio engraçada aqui. Um dos exemplos mais conhecidos de mídia de zumbi atualmente é The Walking Dead. Que não é Aí, terror. ok. Então, não é terror. E aí, os zumbis de lá, pô, ok, eles matam pessoas, mas é tudo podre. Realmente, uma pancada na cabeça é o suficiente para derrubar. Uhum. E aí a gente tem outros métodos mais eficientes de fazer zumbis assustadores, mas que são colocados em um filme que é mais parecido com ação, tipo Guerra Mundial Z, que é bicho mais tunado, sinistro. Não, e o livro, você já viu o livro do Guerra Mundial Z? E eu não consegui terminar de ler, eu tive que devolver antes. Sério? Mas, Uhum. pra quem não viu, é super interessante. Não é um livro para qualquer pessoa, mas é super interessante, porque ele é montado como se fosse realmente um diário, com um montão de pessoas diferentes, de como elas estão sobrevivendo a esse apocalipse zumbi. Dessa guerra contra os zumbis. É literalmente uma guerra contra os zumbis. Muito interessante. Como eu disse, eu não terminei de ler, mas eles realmente conseguem expressar bem esse sentido de terror em cima dos zumbis. Principalmente quando mostra essas perspectivas diferentes de pessoas que estão capacitadas e depois você tem termos de comparação com pessoas que obviamente não estão capacitadas nem para correr de uma pessoa normal, quanto mais de um zumbi tunado. Mas então, por isso, o zumbi tá perdendo o que do zumbi, né? Um dos principais coisas é
porque ficou muito popular, né? Quando uma coisa fica muito popular, as pessoas. Parodiamento, esse tipo de coisa acontecem e as pessoas vão perdendo o medo. Uma coisa É, fica muito generalizada, muito comum. Pior que isso é um ponto importante a se analisar, porque não é tipo só uma questão simples, realmente é uma questão bem complicada e que traz muitos agravantes isso. Tipo, ok, zumbis. Inicialmente os zumbis era realmente uma parada assustadora. Agora, de tanto que foi exibido em mídia, as pessoas não estão só meio desensibilizadas quanto a isso, porque tipo, zumbi, é só zumbi. Não é tipo, oh, zumbi! uhum, É só uma coisa que algumas pessoas gostam e que se tornou algo tão mainstream durante uma época que passou a ser colocado em filmes de ação, filmes de terror, filmes de comédia. uhum, Então, só perdeu todo o charme de terror que tinha. sim. É... E assim, até as partes de onde vieram os zumbis, a ideia dos retornados, que foi o que originou basicamente todo tipo de morto-vivo, tirando. É, até fantasmas. A ideia de, nossa, eu morri e agora eu voltei para causar doença e desastres naturais. É, quanto mais a gente foi mudando essas ideias, menos terror elas foram ficando. Vampiros não são mais de terror. Zumbis não são mais de terror. Cá entre nós, fantasmas já não são mais de terror. Também. Deixaram de ser. O próprio Cthulhu do, do Lovecraft já não é mais de terror também. Tudo, Deixou de ser horror cósmico e virou só cósmico só. não é nem cósmico. Agora eles falam assim: olha que. Ninguém olha e fala: nossa, que assustador, o conhecimento dali. Ele. Você só vira e fala: nossa, é verdade, né? Tem o povão dormindo debaixo d'água, ele é muito forte. Eu acho que quando para de ter o mistério, principalmente nas coisas do Lovecraft, quando para de ter o mistério e fica só, é muito forte, não tem terror. Nenhum. Tenho que concordar. Mas voltando àquele assunto de antes, de tipos específicos de terror, eu acho que os que mais vale ressaltar para esse momento é terror, horror e eu acho que thriller é uma boa citar também, mas é porque aí já tá quase saindo desse tipo de coisa. Uhum. Como eu disse antes, thriller, a questão é só impressionar. E vamos e venhamos, no fundo muitas obras que se declaram como sendo terror acabam só sendo thrillers, por exemplo, essas do Lovecraft. Tem muita coisa que está obviamente tentando te impressionar, mas não realmente te aterroriza. Por Aham. exemplo, ficar dizendo que coisas são indescritíveis e que quem vê enlouquece, por isso não tem descrição e etc. Te Uhum. impressiona, porque, nossa, que coisa sinistra, o que pode ser tão sinistro? Mas não realmente se aprofunda nisso de uma forma que realmente seja aterrorizante. Sim. Aí tem o terror, que é aquele trope que todo mundo conhece, que é tipo Five Nights at Freddy's. Você esse negócio fica se esforçando para te dar susto 100% do tempo a cada segundo. Uhum. Aí tem horror, que o objetivo é realmente te aterrorizar psicologicamente. Não fica atacando um monstro na. Talvez a Twitch não odeie a gente, ou talvez meu computador esteja assombrado. Pode acontecer. Mas continuando do que a gente tava falando, qual que é esse filme que você tava dizendo, Ian? Esquina Marink. Hum, O filme em si tem um enredo propositalmente confuso que só te revela detalhes realmente ao longo da história. Tipo, qualquer detalhe de lore é meio que, além de ser difícil de entender, pelo menos eu achei, é um pouco zoado passar porque pode ser um spoiler. aham. Mas a princípio os grandes destaques é que a forma como as cenas são construídas é realmente bizarro e assustador. Te Sei. deixa de fora de muitos detalhes, sem deixar explícito que, estamos ocultando um monstro para você não saber com o que está lidando. E realmente coloca cenas de uma forma que só te mostra o que você veria se você realmente fizesse parte dela, em muitas aspas. Legal. E, cara, a direção artística, iluminação, a forma como os takes são feitos, é tudo fantástico.
Eu vou mandar uma imagem aqui no grupo, só pra você ter uma noçãozinha de como é um take padrão desse filme. Eu não vou olhar agora, porque como é no Discord, se eu olhar a câmera de vocês vai ficar bagunçada. Ah, justo. Mas o Já Eu pode vou reagir. aqui. Eu posso, mande. Cara, dá muito medo. Só olhando a cena, não. Mas é só pra ter uma noção de como é o formato das coisas. Vou mostrar. Não, eu já tô com medo mesmo do que eu vou mandar, que eu gosto muito desse criador de conteúdo. Que é o Will McDaniel. Fala Ele dele. fa... Que criador Então, de o Will, conteúdo? Will McDaniel. Ele faz. Sabe, efeitos práticos? Sei. Ele constrói, esculpe e faz fantoches pra ele usar, que são muito realistas e eles têm efeitos práticos de um uso, no caso. Faz bagulho de terror muito da hora, assim, um CGI. E o canal inteiro dele é sobre ele vivendo no mundo. Esses algoritmos fazem efeitos acelerados para você normal. Sua voz tá sumindo. É. Age como se tudo estivesse normal. É assim, entendeu? Aham. E daí, esse é um. Eu vou mandar um dos exemplos dele aqui. Esse é o cara que come frutas alienígenas? Sim. É ele que tem os pequenos Ok. monstrinhos, que tem o monstrinho que vive no jardim, que é uma pedra, e o que se esconde sendo um bloco de chão. É esse? Eu acho que sim. Não, eu não tenho certeza. Eu não lembro dele fazendo nada desse tipo. Mas é. Pior que eu acho os vídeos dele hilários. É muito engraçado. Já, fica perto do microfone. Mistura terror. Voz sumiu. Mas o que você tava falando do terror, horror, ser o mais. Ser o que é realmente aterrorizante, muito disso vai entrando no que é realmente a fonte de todo o terror, que é a falta de informação suficiente, né? E o suspense que isso gera, né? Então, é que não é exatamente o terror. Muitas vezes o terror e o thriller, eles costumam se apoiar muito nessa falta de informação. O horror, ele tem um pouco, mas a grande questão dele é justamente o como ele libera essas informações. Ele sempre tem para ele ter um timing bom para ele liberar essas informações quando o impacto dela realmente vai te horrorizar. Por exemplo, revela, tipo, o tempo todo tem um monstro atrás de todo mundo e não revela a origem do monstro. Aí ok. Aí no final, quando finalmente matam o monstro, aí revela que é só, tipo, isso é um exemplo bobo, que era só uma criança esse tempo todo. Ah, Aí, entendi. tipo, Você traz um estamos pouquinho do trágico no meio daquilo pra. Você deixa a história um pouquinho trágica além de todos só os que mistérios. ah, só que não é trágico no sentido de tentar te entristecer, é no sentido de tentar te horrorizar. Tipo, eu fiz merda. Absolutamente eu fiz algo que eu não queria fazer, eu não estou contente com isso. Se eu pudesse, eu voltaria e desfazeria isso. Nesse sentido. Entendi. É do tipo, se você matou você matou o monstro e era só uma criança, se ou descobre que você matou uma criança que não era o monstro, mas estava sendo controlado pelo monstro, ou que por você ter matado o monstro criança, você vai atrair outro monstro. Tipo isso? Não exatamente. Tá mais no. Mas certo. Tamo de volta. Eu acho. Continua o que você tava falando sobre horror. Eu queria conseguir entender isso aí um pouquinho mais. Ok. Você nunca teve uma experiência com mídias de terror que fosse realmente assustadora, né? Não, nunca. Você já jogou algum jogo de terror que você jogasse realmente bom? Eu não costumo jogar jogo, mas eu assisto. Eu assisto jogos. E eu nunca assisti nenhum que
me desse medo, apesar das pessoas assustarem e tal. Então, Ah, é, deixa eu ver se eu acho aqui um bom exemplo. Filmes você já deve ter assistido bastante, né? filme eu não assisti tanto, eu assisti poucos filmes de terror, na verdade. Meu consumo de mídia de terror é bem baixo, porque eu acho filme de terror meio sem graça. Ok. Ahn, ah, aí, imagino que isso talvez seja o que te impede um pouco de ter certas definições nas barreiras entre os tipos de terror diferentes. Sim, realmente. Mas o que acontece é, existem 3 tipos principais e existem vários subtipos depois deles. Os Uhum. 3 principais: terror, horror, thriller. Thriller vai te impressionar, tipo, tá, olha só como a gente joga tantas tripas na tela e te deixa desconfortável. Ah, tá. Então, de novo, eu tô só usando exemplos bobos para Sim, simplificar. mas Slasher, por exemplo, entra nisso. Aham, Slash é um subtipo de thriller. Ok. Aí tem o terror, que Uhum. realmente ele tenta te assustar, quer te deixar assustado pela adrenalina. Tipo, sons altos, coisas pulando na tela, Ah, esse terror tipo tem de coisa. jumpscare. Uhum, exatamente. Terror é o que tem o jumpscare. Inclusive, jumpscare seria um subtipo de terror. Ah, que interessante. É, e aí a gente tem também o horror. O horror, o objetivo dele realmente é te horrorizar. Ele quer te impressionar de uma forma negativa, ativamente negativa, e ele é realmente para te deixar tipo, nossa, isso foi zoado. Eu preferia não ter visto isso. Hum. Aí, inclusive, é muito comum que seja utilizada durante, tipo, quando as pessoas estão produzindo é, frequências sonoras específicas, dissonâncias, tipos específicos de iluminação e mais uma série de coisas que são todos estritamente para te deixar mais desconfortável. Ah, entendi. Você tem É, algum exemplo de algum de algo, alguma mídia que usa esse tipo de horror? eu tenho sim, deixa eu pescar o nome aqui no YouTube, preciso de 1 minuto no máximo para isso. Sem problema. Eu tô só aqui vigiando o é, eu tô vigiando O OBS, o OBS pra ele não me uhum, desobedecer de novo. OBS sapeca. Pois é, Ah, eu vou ter que fuçar, tentar descobrir o que que é o problema. Porque como uhum. assim eu faço um montão de é, eu faço mais de 10 lives e não dá problema nenhum, aí ele decide, não, agora eu não quero. Então, isso é bem zoado. Pior que acontece bastante com o meu computador, com coisas diferentes. Ah, o exemplo que eu ia citar é, tem um canal que eu gosto bastante, que tem um estilinho meio animações emo 2010. Hum, O nome do canal é I Can't Sleep. Literalmente não consigo dormir, para quem não sabe inglês. E essencialmente é uma série de animações de horror. Nem todas são realmente horror, algumas são só piadinhas, mas a maior parte é realmente horror. uhum. E é obviamente, tipo, conforme você está acompanhando, os sons que são usados, a falta de qualidades e a redução de pixels ao longo das animações, o fato de que é sempre tudo preto e branco, mas ainda assim existe uma certa falta de discernimento de profundidade. Aí tem detalhes como utilizar de assuntos particularmente sensíveis e outras coisas que estão ali realmente, tipo, poderia ser muito bem ser algo de horror caso a pessoa que fez isso caracterize como tal. Entendi. Se você Interessante. dar uma olhada nas animações, talvez você entenda um pouco melhor, mas eu aconselho a tomar cuidado que tem alguns tópicos bem sensíveis mesmo. Certo. É basicamente não olhar aqui na live, eu olho depois. Eu não me incomodo geralmente com tópico sensível. Um dos outros criadores de conteúdo de terror que eu gosto muito,
que vocês provavelmente conhecem é o Don't Hug Me, I'm Scared, sabe? Pior Isso Não que me- não é me- realmente. Não é terror, é horror. É Sério? horror, Uhum. sim. É Ah, muito bom, eu gosto muito. Eles eu eu já também vi gosto. alguns. Eu não achei. Então, é que a questão é que pessoas que não têm muito senso comum. Tipo, eu, sinceramente, eu só achei divertido de assistir e engraçado. Eu não tive a sensação que supostamente é suportada pelo horror, mas, de acordo com os relatos que eu ouvi e certas análises que eu consegui fazer depois de ouvir os relatos, sim, se enquadra perfeitamente como algo de horror. Eu fiquei com medo. Interessante. Repara, O... tem uma quantidade enorme de pessoas comentando como Don't Hug Me, I'm Scared, é tipo desconfortável de assistir, acha as músicas muito desconcertantes, acha os esquemas de cores e as mudanças rápidas desconfortáveis, acha que aquelas cenas que envolvem tipo mais carne, essas coisas, e só gritos e momentos que supostamente são desesperadores para os personagens, simplesmente acha muito desconfortável de assistir, pelo que eu entendi. Interessante. Muito interessante. É bom saber. Então eu vou assistir esses dois que vocês estão falando, porque isso é um conhecimento muito interessante de se ter. É... E é interessante saber que teoricamente era pra essas coisas darem medo. Então, esse que é o problema de quem não tem senso comum. Quando alguém comenta que dá medo, é tipo, você só. Ok, eu só achei metal mesmo, é nóis. Assim, nossa, a estética é legal. Ou nossa, que interessante o que eles fizeram. Ou quando é uma coisa de desenho, nossa, que legal. Mas eu entendo que as pessoas se sentem desconfortáveis. Eu acho que é o mesmo tipo de desconforto que as pessoas sentem naqueles desenhos que tem uma mão saindo de um olho, assim. Será? Aí, normalmente, eu costumo entrar mais em thriller, Hum, é, que é body horror, por exemplo, é um tipo de thriller. É sim. tipo, ok, distorção do corpo humano. Algumas pessoas simplesmente tendem a achar extremamente desconfortável quando algo perde completamente a padronização, algo humano é desumanizado ou então algo animal é Ah. desanimalizado. Tipo, Então, ok. é, o Vale da Estranheza, então, entra em thriller. Sim, entra em thriller, definitivamente. Hum, muito interessante. No episódio de hoje eu estou aprendendo muitas coisas, porque eu não sei nada de terror. Pior que pra você que mestra, realmente pode ser bem vantajoso saber algumas dessas coisas. Sim, porque sempre que eu faço é sem querer. É, eu nunca faço as coisas pra elas serem de medo. E aí, depois que eu termino de narrar, eu terminei de narrar a sessão de Páscoa, que pra mim assim, nossa, que engraçado, ovão gigante com perna humana. E um gato que fala que nem um diário, só com uma voz grossa. Haha, que engraçado. E terminou a sessão, eles, nossa, que negócio assustador, que medo. É, então, eu, com as análises que eu já fiz na minha vida, tipo, eu, ouvindo você falar isso, eu, pessoa, Ian, sei lá, meio que só achei meio weird, não senti nada em particular. Mas através das análises que eu já fiz ao longo da minha vida, em termos de terror e horror e etc., eu consigo compreender que isso que você falou atinge muito o Uncanny Valley Uhum. e realmente conseguiria deixar pessoas desconfortáveis, porque, tipo, ok, gatos. Eles não falam. 2, eles não têm diários. 3, voz grossa normalmente é associado com personagens que são particularmente cheios de testosterona, tem bastante impacto em ação, Uhum. ou personagens que são, tipo, esquisitos no sentido sexual. E aí tem uma série de outras coisas que dá para ir seguindo daí, para entender por que isso tem um impacto negativo na pessoa. Sim. E o ovo gigante inevitável. Eu achei muito engraçado isso aí, dá medo. É um ovo. Com pernas. Com fucking pernas. Com pernas. Com pernas peludas. É... Mas eu acho que isso entra em alguma coisa. Que eu não sei. Você que sabe mais, talvez conseguisse me dizer mais.
me dizer, me explicar melhor esse tipo de coisa. Mas eu tenho a impressão de que se algo de terror, horror ou essas coisas está num contexto em que não tem nenhum grau de comparação, ele vai dar, ele vai dar menos medo ou desconforto do que se ele aparece em um lugar onde ele não seria exatamente esperado. Do tipo, se no meio do que é aterrorizante tem algo que poderia em outro contexto ser considerado cômico, isso tem. Na minha cabeça, isso diz que talvez que isso seja pior do que se fosse. Entendeu? Faz sentido? Aham, sim. Parece que já o bolinha sua tava piscando. Quer falar alguma coisa? Não. Não, ok. O Já tá só aqui tremendo. Eu não. Então. Eu não vou dormir muito bem hoje, não. E se vocês não sabem, pro conhecimento de vocês, eu sou a pessoa que conseguiu desmaiar, literalmente, desmaiar jogando o tutorial de Phasmophobia. Ok, eu compreendo, te aconselho a manter distância de mídias que realmente sejam muito impactantes em termos de adrenalina por susto e horrorificação. Não, sabe qual a pior parte do tutorial de Phasmophobia? Hum, Que você tem que Phasmophobia sobre você negociar, achar os fantasmas, etc. E o susto só acaba quando ele parar de ficar ativo ou você morre. Só que tem um problema. No tutorial não tem como você morrer. Então, eu só fiquei tomando susto. Sem parar. é Eu uma não tortura consegui. infinita. E eu não conseguia sair do porão. E eu fiquei. Nossa, foi muito triste. Ah, É. você diria que pra você o impacto dessas coisas realmente é maior do que para o ser humano padrão? Ou é um impacto diferente do que o do ser humano padrão? Bom, eu não sei dizer porque varia de pessoa pra pessoa, né? A minha irmã, ela ama filmes de terror. Ela ama, mas ela fica com muito medo. Só que ela não consegue ficar assim. O meu pai, ele odeia filme de terror. Ele não assiste, mas ele não tem medo, mas ele não assiste, ele não gosta do gênero. No meu caso, eu não assisto, porque eu não gosto de levar susto e eu fico muito assustado. Não sei dizer o que seria o normal para as pessoas, geralmente. Normalmente o padrão é isso, ficar com medo, mas gostar. Ah, Justamente porque o medo gera uma adrenalina e como você não realmente está numa situação de perigo, você não está registrando aquilo como algo ativamente negativo, e é normal do ser humano gostar de adrenalina. entendi. Então eu só fico com muito medo mesmo. Mas eu não diria que eu sou. Eu pego e falo, oh não, essa pessoa aí, ela aí morre. Ela tem um ataque ao coração se tomar um susto sério. Mas Você não esqueceu ajuda de o fato que condução. a minha irmã é cardíaca, né? Então, eu fico pior do que ela com susto. Assim, que bom, né? Se ela se assustasse que nem você, ela não estaria aqui pra te mostrar coisa assustadora e rir da sua cara. Justo, justo. Mas eu acho que uma das coisas que ajuda muito a assustar, que eu pego e falo, eu até que sou cego. Fantasma não existe, né? Mas e se? Eu não tenho coragem em mim, eu não tenho em mim pra ir atrás do IC, tá ligado? É, E a minha. eu acho que né? O ceticismo ajuda bastante você a não ter medo das coisas. Então, só que o meu ceticismo, ele não é maior do que o meu IC, por causa que a minha família inteira acredita. Minha Só vai se sumindo tia. de novo. Mas, às vezes. Continuando o. Continuando o que eu tava falando, a minha família inteira ela acredita de pé junto que fantasma existe, né? Aham. E a minha tia, tia Teresa, tadinha da tia Teresa, ela fala que ela vê espíritos, ela trabalha com isso e tal, daí não ajuda a minha família inteira, minha tia que fica falando que ela trabalha com ver espíritos, falando de onde pra ir, daí fica foda, né? Sei. Imagina, desde pequeno.
Desse jeito. O pior é minha tia. E daí, quem mais tem. Eu acho que eu puxei mais foi a minha outra tia, a tia Nonô. É a irmã gêmea da tia Tereza, né? E ela contava história pra mim de que ela ficava no quarto dela, não conseguindo dormir porque tia Tereza ficava falando com o espírito à noite. Daí eu ficava, É, eu fico levantando. Você ia e falar alguma coisa? agora eu tenho uma pergunta importante. Ah, Não, eu tô só falar que o ambiente ah. não facilita nisso. Sua voz ficou super abafada de novo já. Eu só falei que o ambiente tende a ajudar nisso também. Ah, sim. Mas sua voz tá longe, tá? Só avisar. Mas Ian, você ia falar alguma Sim, coisa? com certeza. Eu ia te perguntar, sua família, Diego, ela é extremamente cética, religiosa, Ah, acredita nessas coisas? eu sou cético. Uhum. Eu E a parto do, sua família? eu parto do princípio da mente, sim, da mente científica de não, isso aí não existe. E mesmo se existisse, a gente não consegue medir como é que isso aí vai conseguir interferir com a minha vida. A minha irmã morre de medo de coisa de terror. E tem gente na minha família que acredita que existe, tem gente que não. Minha família é bem variada. Eu que sou extremamente cético com essas coisas. Eu não acredito em fantasmas. Não tem espíritos, essas coisas assim. Não vai ter por que interferir, mesmo que exista. Eu não acredito que exista, mas eu não duvido. Pode existir, mas o que ele vai interferir? Eu queria muito, na verdade, que existisse. Porque eu queria. Uma das coisas que eu mais queria é poder chegar no fantasma e falar: me conta, por que você tá aqui? Como é que é a experiência? Como é que eu posso te ajudar? Como é que são as coisas assim? Aí ele fala: eu quero te matar. E você, não, espera, me conta primeiro. A Eu me gente diverti tem muito. dois extremos bem específicos de pessoas aqui. É, A pessoa que realmente tem medo até da parte do si, e a pessoa que, além de não ter medo, tem disposição para ir atrás da parte do si. então, eu não acredito que tenha, mas eu adoraria. Imagina, você encontra um cara que tá com. Que assim, tá andando por aí com um pedaço do crânio aparecendo na cabeça, tá querendo matar alguém, o toque dele envelhece as coisas. Qual que é a história desse cara? Imagina que legal. Então, Então, é, eu acho que neurodivergência o nome disso daí, só pode ser. Mas bem, piadas à parte, é, eu achei legal que realmente deu para ressaltar esses dois extremos, porque isso é algo muito importante dentro da cena do horror especificamente. É, o horror, quando ele está operando, ele realmente considera que tem esses dois tipos de pessoa e ele tenta alimentar ambos os tipos. Inclusive, foi por causa de parte disso que eu comentei, que é um pouco menos sobre a ocultação de informação e um pouco mais sobre a velocidade e o momento no qual as informações são reveladas. Eles tentam revelar informações que são especificamente para esse tipo de pessoa também, que não só aterrorizam a pessoa que já tem medo naturalmente, como pega as pessoas mais curiosas, alimenta a mente delas. Tipo, aquele cenário que eu propus que, ok, você, você tem a opção de salvar um personagem e deixar outro morrer. hum, Aí você salva um, e assim que você salva, um pouco mais tarde você descobre que justo o que você salvou era um cara que matava crianças, enquanto o outro era só um cara padrão. é, Aí a pessoa que se sente horrorizada, ela vai pensar, nossa, que zoado, pô, eu não queria ter feito isso, eu queria ter sabido dessa informação para agir melhor antes. uhum, Enquanto a pessoa curiosa, ela pensa, ai, quais as implicações disso? Será que eu posso mudar isso de alguma forma agora? E meio que vai ah, alimentando a curiosidade dessa então pessoa. assim, o terror em si, ele exige nesse nessa linha que você tá dizendo, ele exige que você tenha certa empatia com o fictício. Ah, o horror em específico, ele exige. Ele exige que você tenha uma certa empatia com o fictício,
ou que você tenha uma certa empatia ou desgosto pelos eventos e personagens presentes. Entendi. Então, de repente faz muito sentido porque que eu não. que eu nem curiosidade me dá. O motivo de eu não gostar de coisa de terror, geralmente, é porque toda a experiência com coisa de terror que eu tive até agora foi previsível ao ponto de ser sem graça. Até quando não é exatamente previsível, é previsível, porque você sabe onde que o autor tá querendo chegar, sabe? Uhum. E aí não tem graça, eu não gosto de poder prever, eu não gosto de poder prever as coisas num nível sem graça. Quando é pra filme de ação, tudo bem, dá pra prever, né? Porque filme de ação todos são a mesma coisa. Então você prevê o que acontece e aí, vamos ver a lutinha. Terror, qualquer mídia de terror é, nossa, vamos prever o que acontece. Ah, tá, é tipo filme de Natal. Então, aí vem aquela parada de novo. O terror, ele é justamente previsível naturalmente, porque para ele não importa se é previsível ou não. O que importa é que do começo até o fim, ele vai estar ativamente te tacando adrenalina e medo. Aí, já pro horror, é importante que ele não seja exatamente previsível. É importante que ele torne mais de um outcome previsível, para que você consiga se impressionar com o que vai acontecer caso se desvie do outcome que você preveu antes. Entendi. Ele vai ter. Ele é mais trabalhado, então. Ele é mais. Então, uma forma bem zoada de descrever, não realmente descreve bem, mas que eu acho que é uma piada engraçada. Terror é horror burro, horror é horror inteligente, e thriller é um thriller. Interessante. É um bom jeito de. É um bom jeito de ver, pra eu tentar experienciar e ver assim. Agora, que a gente já viu um básico sobre como essas coisas funcionam, eu queria. É, eu queria saber, na opinião de vocês, qual que foi o momento mais. Já que a gente tá aqui, vamos falar da questão de RPG. A gente falou sobre outras mídias, mas em RPG, vocês já experienciaram uma situação. Uma mesa ou uma situação em uma mesa que vocês consideram pra vocês foi aterrorizante em algum dos três tipos? Ou você teve momentos diferentes pra cada um deles? E se sim, conte-nos. Começa com você já, porque você falou menos. Certo. Eu acho que a minha experiência mais assustadora em RPG de mesa foi aquele especial. Foi antes do. Eu acho que foi um dos primeiros especiais, Diego, que era quando eu ainda tava com a Outrora. Sei. E teve toda aquela coisa da alma da Yu, sabe? Foi aquele em AO. Sim, aquele foi um dos especiais que eu mais me caguei. Só. Você lembra dele o bastante pra contar pra Ian e pro pessoal que tá vendo? Ou você quer que eu fale? Eu acho melhor você falar. Certo. Eles estavam nesse momento em um outro mundo, que é basicamente o planeta Terra se os humanos estivessem entrando em extinção depois de ter chegado basicamente uma raça de alienígenas que se alimentam de alma, os humanos tivessem tentado para lidar com isso, construído robôs que decidiram vamos extinguir toda a vida, e ao mesmo tempo entidades desconhecidas corrompessem as pessoas desses dois mundos para transformar nesses aliens. Mas eles estavam na instituição dos humanos ali, esperando em um quarto quando a luz do lugar acabou. Eles tinham ouvido falar antes que tinha alguns experimentos acontecendo ali, porque o pessoal estava querendo estudar, tanto os elfos, Jaú, que eram esses aliens que apareceram primeiro, quanto os aliens, que são os bichos corrompidos. E quando a luz acabou e as coisas começaram a ficar estragadas ali, o mundo parecia estar bugando um pouquinho. Eles saíram para investigar
tinha, tava tentando encontrar de onde que isso estava vindo, mas tudo que eles tentavam fazer parecia se voltar um pouco contra eles. Eles, quando saíram pelo corredor, viram que parecia um monstro, ele não tinha exatamente... É difícil dar uma descrição exata do que era aquilo, mas parecia uma garotinha, mas como se a parte de trás dela tivesse saindo com uns tentáculos, mas nada com muito sangue nem nada, e aquela coisa perseguindo eles, dependendo do que eles estivessem fazendo. Eles tentaram lutar contra essa coisa, mas viram que não era possível. Não que eles não conseguissem afetar, eles são pessoas bem fortes, mas não estava fazendo nada significativo. E na presença disso, algumas coisas que essa coisa fazia feria a alma deles, chegando ao ponto de que a alma de alguns quase foi consumida completamente. Eles só pararam de se mover. Até que eles chegaram no ponto onde eles sabiam que aquilo poderia ser resolvido. Era uma sala. Quando abriram ela, vendo as pessoas que tinham sido mortas inicialmente fundidas à parede com um pouquinho da pele deles saindo pra fora, viram que isso era uma sala de interrogatório. E tinha uma criancinha élfica com numa cadeira com umas correntes presas ali, com o pé em água e provavelmente água com sal, porque ela estava tomando choque. Naquele clássico de tortura, que você prende a pessoa numa cadeira e bota o pé dela na água, porque aí o choque dói mais. Só que por ser um elfo de AOL, quando deu esse negócio de choque, a resposta de proteção separou a alma dela dali. Ela saiu tentando consumir a alma dos outros lugares, só que como morreu, as pessoas estavam ali por perto, ela não tinha ninguém pra soltar ela ali. Então, resistindo àquele impacto de energia que estava tentando retirar a alma deles, eles tiveram que matar a criança. E esse foi aquele especial de terror. Ah, Bom especial de Halloween, É. divertido. É mais uma daquelas situações que, tipo, pra mim é meio que foda-se, é só meio quirky, weird, mas Uhum. eu consigo compreender porque um average human being se sentiria meio assustado, tipo, ok, corpos, mutilação, crianças envolvidas no meio do assunto, que normalmente é um assunto mais adulto, e esse tipo de coisa, consigo entender. Sim, eu entendo porque que pode ter achado aquilo assustador. Eu tenho certeza que se o Grabel tivesse aqui, ele diria, o cavalo. O cavalo é muito bom. Ele foi no grupo de PBD6 um dia pra falar sobre o cavalo. Então, o cavalo marcou ele muito. Eu não sei qual é a lore desse cavalo, mas, pô, se aquele cara ficou assim por causa do cavalo, eu quero Foi conhecer uma esse cena cavalo. no final de uma sessão. Eles tinham chegado num corredor, assim, tinha uma pilha de corpos. Aí eles tentaram falar com os mortos, com os corpos. E aí os corpos, além de responder, começaram a fazer perguntas pra eles. E aí eles, não, pera, tem alguma coisa errada nesse negócio. E aí os corpos se levantaram, eles tiveram que lutar com os corpos. Um dos corpos chegou perto da personagem da Nano e tomou a aparência da namorada da personagem. Depois que eles lidaram com esse bicho, o personagem do Grabel tinha invocado um cavalo, o cavalo foi mordido por esses bichos, derrubado, morto. Quando eles mataram todos esses corpos, o olho do cavalo começou a brilhar com a mesma cor dos olhos deles, e ele começou a fazer um som. E quando ele começou a fazer esse som, arrancaram a cabeça do cavalo e só que mesmo afastado, a cabeça do cavalo falou alguma coisa como, pelo menos um acabou. Ou mais grosso, talvez, pelo menos um acabou. Alguma coisa assim. Nossa. Eles, nossa, que isso, pelo menos algum acabou. E logo antes do final da sessão, quando eles estavam checando os lugares, eles viram que caído de um dos lados tinha uma pessoa que eles saibam
não tava ali antes e que claramente tinha sinais no corpo de que tava acompanhando esse grupo faz anos. Esse grupo, eles, os jogadores. Só que nem os jogadores sabem que pessoa que é, porque essa pessoa acabou. E aí o Gabriel ficou muito assustado com o cavalo. Essa coisa de você, tipo, teve alguma pessoa que você tava te acompanhando o tempo inteiro, anos, e do nada a pessoa só morreu de um jeito que ninguém mais consegue lembrar dela. É uma coisa que assusta pra caralho. Isso me lembra Me lembra um pouco da... Qual que é o nome? Hidra Falsa. Só que uma versão mais exagerada dela, né? Que a Hidra Falsa é só porque ela tá cantando. O bagulho não. O bicho morreu de verdade. Morreu de todas as memórias. Dá um... E você? Nossa, eu achei... Pera, pode falar, gente. Porque o que dá medo disso é a sensação de o que mais você perdeu. Você não lembra. Mas e você? Choco. Você já viveu alguma coisa de terror no RPG? Eu já vivi, mas não foi por situação de terror e horror, não. Foi mais por gatilho que me lembra de coisas ruins. Ah, sim. Aí eu não acho que seja muito válido pra esse momento. E também não é uma coisa que eu vou te falar na internet. Não, vai, fala, você vai falar, fala. Fale dos seus traumas. Se exponha na internet. Bem, como eu já disse antes, eu não sou uma pessoa muito sensos comuns, eu assusto os hahás. Então, eu acho que tudo bem ser ou eu parar um tempo aqui pra pensar, Claro. ou então citar tipo um momento como mestre que eu acho que que tipo a situação ficou tensa até pra mim. Pode ser. Okay? Qualquer um deles já é legal. Eu vou citar o que poupa mais tempo, então. Enfim, eu tinha esse sisteminha que é tipo o protótipo antes de PBDX, que foi bem investigação, suspense, meio SCP das ideias, com várias entidades específicas e realmente um foco em investigação. É uma coisa que tipo, eu jamais faria, foco em investigação. Sei. Aí, o que acontece é que eu fiz muitas mecânicas que acidentalmente se tornaram, tipo, mecânicas que realmente contribuem mais pro horror do que pra diversão do player em si. Sei. Aí, imagina que você saiba mesmo. Aí o que aconteceu foi o seguinte, o objetivo era realmente ser uma mesa mais tipo horror, investigação, tenta sobreviver e entender o que está acontecendo. E a situação foi a seguinte, tem esses dois players, falando nisso, justamente uma das pessoas que está faltando aqui foi quem jogou, que foi o Dunk. Tava Copel e Dunk, aí eles estavam jogando, tipo, o personagem do Copel visitou o personagem do Dunk lá na casa do personagem em si. E aí, eventualmente, ao longo do dia, só apareceu tipo, um anúncio na TV, que é um desses tipo ERG cenário. E tipo, ok, um aviso de que tem alguma merda acontecendo. Aí o aviso começou simples, falando que tinha uma tempestade chegando, esse tipo de coisa, que era bom se preparar, garantir que não fosse haver infiltração de água, não deixar coisas do lado de fora de casa, nem ficar saindo. Aí ok. Aí eles começaram a se preparar para isso. Aí teve um aviso falando, aí de repente teve um aviso falando para fechar a janela e não olhar para o lado de fora e impedir que luzes do lado de fora entrem, por causa dos trovões de tempestade. Tipo, trovão de tempestade não funciona assim, vamos e venhamos, é bem óbvio. Aí o que acontece foi o seguinte, eu não sabia, mas o meu microfone na época era uma merda. Era tipo, realmente uma bosta. Aí a minha voz estava falhando para eles. Só que eles em momento algum me contaram porque eles acharam que fosse um efeito proposital meu
que eu tava fazendo falhar a voz ativamente pra ocultar certos detalhes dele e pra fazer, tipo, é uma televisão no meio da tempestade, realmente vai falhar. Sei. Mas não era isso, era só meu microfone sendo uma merda. Aí Nossa, que legal. eles realmente ficaram por fora de detalhes que eram essenciais pra gameplay. E aí eu achei que eles estavam com esses detalhes. Só que Aham. aí eu comecei a ver que eles estavam tomando exatamente todas as decisões que favoreciam esses detalhes para agir contra eles. Ah. Aí o que aconteceu foi que escalou em um nível de tipo, ok, eu pretendia que fosse, ok, você tá em casa e tá tentando impedir que coisas entrem. Aham. Mas acabou sendo uma parada tipo, ok, a coisa realmente entrou. Agora boa sorte tentando sobreviver. E Aham. aí a grande tensão para mim foi que o objetivo não era que fosse uma mesa de combate super sinistro com uma força imbatível, mas acabou sendo isso porque aconteceu esse acidente. E aí eu tava o tempo todo tipo, ok, como que eu faço para evitar que isso piore? Como que eu faço para voltar para a procedência normal da mesa, pros planos? E tava só essa bagunça deles tentando sobreviver, lutando contra uma criatura que eles supostamente não conseguiriam vencer Aham. e basicamente quase morrendo no processo. E aí Nó. foi tipo só uma mesa tensa pra cacete por motivos super bobos. Aí Aham. foi realmente uma mesa que me assustou. Sei. Nada, essa questão de tensão, da parte de tensão do terror, é. Eu tive isso recentemente quando eu fiz o teste do. O primeiro jogo teste de Memento. Que eu Tem já que tava jogar essa lá. bola. E em questão de tensão, foi. Porque a gente não teve muito tempo pra fazer o jogo, né? Foi menos de 2 horas o jogo inteiro. Foi 1h40. E deu pra fazer bastante coisa. Mas, pra mim, não tava tão tenso. Pra mim tava bem, né? O jogo normal. Eles estavam quase se matando de tensão, por causa da tensão ali, porque parte das coisas dependiam deles pra se ia piorar pra eles ou não. É, né, já? Ah, nossa, foi horrível. Foi horrível, mas foi bom ou foi horrível, mas foi ruim? Foi horrível, mas foi bom, mas foi horrível. Foi meio uma faca de dois gumes. Eu jogaria, eu estava pronto para jogar alguma pessoa para a morte no meu lugar. Perfeitamente justo. Porque tem uma mecânica lá em combate que os jogadores agem juntos e os inimigos agem juntos. Só que o round não é todo mundo bom joga primeiro e aí todo mundo ruim joga junto. Como os dados têm as viradas positivas e as viradas negativas, se você tira uma virada negativa durante o combate, você passa o round para outro grupo. E todo Ok. mundo ainda age o mesmo tanto de vezes por round. Mas essa parte da ordem mudar no meio, isso trouxe um nível de tensão para eles que eu não tava esperando. Mas, tipo, realmente imaginou que quebre completamente a programação do player. Ele precisa estar pronto pra isso, senão ele só vai se foder. É, sim. Mas também tem que pensar que, para o tipo de jogo que é Memento, se o seu personagem, se você até como jogador, não tá preparado para enfrentar um sobrenatural, você nem devia estar lutando. Justo. Se você não sabe como matar um zumbi, você não tem motivo para estar na frente de um zumbi. Você vai morrer. É melhor só evitar. Passa Melhor longe e só é nada. evitar. Se você não sabe como matar um sobrenatural, você evita. Se você sabe como matar um sobrenatural e você tem os meios de matar ele, aí não importa nem o tanto o seu nível de autoridade. Se você sabe como matar o sobrenatural, você vai conseguir matar o sobrenatural. Gosto disso. Você pode acabar tendo que sacrificar um amigo no meio do caminho? Pode. Mas muitas vezes não é nem matar o sobrenatural, é se livrar dele, né? Porque É um- acontece. É,
quando tipo, vem um bicho imortal na sua direção e a única opção sua é manter ele trancado em uma casa, é melhor manter ele trancado em uma casa. Exatamente. Exatamente. O bicho atravessa a casa. Só atravessa. É, Nossa. a coisa de terror que eu acho que eu sabendo que era meio aterrorizante, eu me diverti mais com as partes de terror dele, foi em AO também, quando a Yai, a Siege, tava numa nave espacial entre o planeta dos aliens e Onar, né, que é a Terra. Só que por ela ter parado por um tempo por uma coisa que ela precisava fazer no círculo de asteroides que tem por ali, um dos aliens tinha entrado na nave. E o problema dos aliens dos aliens daquele mundo, problema não, mas o que deixa eles mais legais, na minha opinião, é porque eles já foram pessoas, eles só foram corrompidos pelo que tinha por ali. Então eles têm esse um pouquinho de body horror, que é o meu estilo de coisas, que eu nem sabia que poderia ser considerado terror em alguma coisa, mas é um estilo de estética que eu gosto. Mas tem a outra parte que deixava ele aterrorizante na nave, porque esse bicho é invisível. E ele só aparece porque metal interage com ele como se fosse argila. Então você vê as pegadas dele e de vez em quando a marca do rosto dele nas partes da parede, porque ele consegue atravessar o metal. Cara, sai deixando imagens do próprio corpo por onde ele passa. E é só por isso que você consegue ver que é o bicho. Porque você tá no lugar fazendo muito barulho, do nada uma cabeça quase humana aparece como uma imagem assim no metal amassado. E do nada tem uma pegada que é uma palma de 10 dedos no chão. E seus únicos meios de luta ali no momento são uma armadura de metal que você tá usando e um escudo de metal que você tá usando. Pior que o escudo de metal é uma boa forma de encontrar esse bicho. Fica arrastando no meio, né? Uhum. Funciona. Eu preciso comentar isso. Eu sei que é meio que, uau, nada a ver, meio foda-se, mas enfim. Eu acho que ia super combinar com o Memento. Hum, Em BBD6 tem uma espécie que, quando ela toma um hit, ela pode tomar uma reação pra, tipo, tomei um hit, morri. E ela literalmente finge de morto, tipo um gambá mesmo. hum. Aí, eu não sei, eu senti que esse cara e Memento tem uma vibe parecida recentemente. Dá pra fazer. Isso aí é um. Eu não sei se seria uma característica de roleplay ou se daria pra fazer isso em um módulo. Eu acho que dá pra fazer em um módulo, porque é uma parada meio, ok, é tipo impulsivo. Você só realmente Ah, cai duro no chão e fica cheirando a podridão, tipo um gambá. uma parte negativa de um módulo, né? O cara toma o golpe e ele finge morto, obrigatoriamente. Aí, tipo, isso tem chance de ocorrer, só que aí a pessoa pode, tipo, Uma coisa de Memento que eu não tive a oportunidade de escrever ainda, mas que eu não tive a oportunidade de escrever ainda, mas que vai ser necessário porque eu não arrumei um jeito de encaixar isso em módulo. São as características que são mais de roleplay. Eu vou fazer uma tabelinha para a pessoa que está fazendo sobrenatural poder escolher, mas coisas do tipo, o bicho só é o tipo o lobisomem. O lobisomem durante o dia ele ele é só um cara de autoridade zero que nem sabe que ele é um lobisomem. Ou o zumbi que ele pode não saber que ele é um zumbi, mas ele continua com as habilidades ali, porque ele é um agente, né? Então eu vou criar uma tabela que explique essas coisas para quando a pessoa estiver criando o sobrenatural, porque não tem muito como criar o módulo de noite você é um Zé Ninguém.
De noite, você não. De noite você não funciona. Não, isso aí é mais uma característica de. Uma característica de roleplay do bicho, né? Mas. Sim. Então, não é exatamente um módulo. Mas eu nem botei isso lá ainda porque eu nem sei como dizer isso e ter uma. Como dizer isso de um jeito que pareça hábil. Que eu tenho a impressão de que se alguém estiver indo no jogo com a mentalidade de Power Gamer, isso aí for uma escolha, não vai escolher. Não sei por que você É, estaria querendo mestrar um sobrenatural com mentalidade de Power Gamer. Ele já é mais forte do que os outros caras. pô, é, eu acho que ter malefícios e benefícios atrelados é sempre bom. Aí Não, realmente dá sim. incentivo pra escolher e desescolher mais. Sim, mas isso são os módulos no geral. É que eu só. Isso aí não encaixa tanto em módulo. Entendi. A não ser que eu crie outra classificação de módulo que não sejam os módulos sobrenaturais, seja, sei lá, um módulo de forma. Eu também não sei uma nomenclatura que eu poderia usar. Você tem que me chamar no privado para conversar sobre isso em outro momento. Aí talvez eu consiga te dar algumas dicas interessantes. E aí você me ajuda também. Isso é uma boa. É. Valeu, Tangente, cara. sempre bem-vindas no Mesa de Mestre. E vocês estão assistindo ainda descobrem mais sobre o que está acontecendo em Memento. Que falando nisso, vocês que têm acesso ao Docs e tiverem curiosidades, agora os sobrenaturais conseguem. Os módulos dele não são bloqueados de esse positivo e exclusivamente com esse negativo. Você monta o módulo. Eu tô esperando. Copel! Mostrar essa bomba pra mim. Não, é porque eu quero tipo, entrar de surpresa. Quando é minha Ah, primeira vez jogando, sim. eu gosto de entrar de surpresa. Aí eu Copel, tô esperando pra por favor, narra esse negócio. Por favor. narrar. Eu vou respirar um pouco mais devagar do que o meu normal. Por favor, Copel, narra esse negócio logo. Eu quero ver alguma outra pessoa narrando para ver se é a mesma impressão deliciosa de narrar. Eu quero ver outras pessoas jogando. É... Assim, nada relacionado a terror, mas eu tava analisando as regras de Memento esses dias e eu descobri que com uma leve modificação ele fica um ótimo jogo de super-herói também. Mas Isso é engraçado. porque é uma mudança completa de temática, mas é. É. Blá, 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 blá. Voltando para terror. Terror, horror, thriller, todas essas coisas assim. Porque a gente já viu como é que a gente já viu assim, experiência que a gente teve que a gente teve com o negócio em jogo. A gente já viu como é que funcionam as mídias aplicando isso aí. Mas eu pensei numa coisa interessante que eu tenho opiniões sobre. Hum, É, caso você queira aplicar algum elemento de terror, horror ou qualquer coisa assim no seu personagem, na backstory do seu personagem ou numa parte da história quando você tá narrando. Eu queria saber a opinião geral de vocês sobre isso, do tipo, se isso deveria ser feito, como isso deveria ser feito. Porque eu tenho opiniões. é algo que eu extremamente aconselho, mas é algo muito fácil de errar. Porque, tipo, ok, você não realmente insere o horror em um cenário que não é de horror. Você não insere terror num cenário que não é de terror. Se Uhum. você insere terror no meio de um cenário que não é disso, só fica silly, só fica bobo. Se Aham. você insere horror, só fica desconcertante e esquisito. Uhum. Aí, no que eu aconselho a fazer é ponto de foco. Por exemplo, ok?
você vai pegar e vai fazer uma mesa que você quer colocar horror. E se o horror for dedicado a um cenário específico, ou então a um inimigo ou chefe específico. Caso seja o seu personagem, tipo, isso que eu vou falar agora é válido para todos, mas acho que é um pouco melhor isso para player, porque quando é uma mesa todo mundo já tá entrando sabendo no que vai se meter. Uhum. Aí, pergunta para todo mundo se tá ok, como deve ser feito, se tem coisas que prefere que evite, que acha zoado e etc. Isso é bem padrão, mas é bom ressaltar. Aí, o que acontece é o seguinte. Bom, eu vou fazer um personagem com elementos de body horror. Vamos supor que é um personagem que constantemente ele tem buracos no braço e uma abertura, tipo um corte mesmo no braço, que ele usa esse corte e as ramificações dentro para poder criar insetos, e os buracos ele usa para poder disparar os insetos. Ok, é uma ideia definitivamente. Aí, eu sei que existem fobias relacionadas a isso, eu sei que existem coisas zoadas relacionadas a isso. Primeira coisa, conferir se está tudo ok. Aí depois, ver uma forma de encaixar isso sem ser uma forma que roube a cena. Porque o objetivo não é roubar a cena. O objetivo é ser um detalhe de fundo que impressiona ou que aterroriza alguém ou alguma coisa. Uhum. Não é realmente ser, tipo, o horror tá roubando a cena, não. É ser uma coisa de fundo ou então soar como um evento específico e não como uma parte íntegra do mundo. Tipo o que eu falei do dedicar um cenário específico, tipo uma região específica a isso. Uhum. Já você tem. Você tem algo a dizer sobre a sua opinião de personagem, o mundo, como aplicar alguma parte de terror? Como aplicar uma parte de terror nos seus personagens? Você adora criar personagem, então eu imagino que você tem algum que se aplicou um pouquinho de terror. Eu tenho. E um foi baseado em Memento. Ah, é? E a coisa que eu apliquei nele, sim. Sabe aquele personagem que eu falei que por um minuto ele destrói tudo em volta dele? Sei. Ele é muito forte, então. O que acontece com ele é... A raça dele é um Changeling e ele tem uma versão que, em lore, né, no jogo, é que ele tem uma maldição, uma versão muito pesada de licantropia. Que o que acontece é exatamente o que acontece com a... Que você descrever fica muito bom. A licantropia de Memento, que, nossa... Ah, sim. Aterrorizante. Aí é bem o body horror mesmo. Então eu vou na minha parte. Minha resposta, como sempre, começa com depende. Até levantei um pouquinho a coisinha. Depende. Você tá fazendo uma campanha, você tá fazendo um one shot, a ideia é fazer algo de terror. Se a ideia é fazer uma coisa de terror, como one shot, você não precisa prender aquilo em um ponto só da narrativa. Se a ideia não é fazer só um one shot, a Ian tem toda a razão. Guarda num lugar só, não tem porque o seu mundo inteiro ser assustador se você não quer fazer uma coisa assustadora. Em questão de mestragem, é até melhor para o seu mundo e pra duração de tudo, se tiver uma parte que foca mais. Não quer dizer que aquela coisa só pode ter ali, mas se tiver um lugar onde aquilo é mais prevalente, isso enriquece aquela parte do mundo, principalmente se arrumar um motivo. Lembrando, você não precisa revelar o motivo. Você pode ter um motivo, mas não revelar para ninguém que aquele motivo existe. Se a pessoa for pesquisar, pode ser que ela encontre, pode ser que não, pode ser que aquilo se mantenha um mistério, pode ser que você use aquilo como algo a se revelar. Ah, por que essa floresta só tem gente morta-viva e você entra lá e você morre? Porque teve um ritual para impedir que essa ilha mágica cheia de zumbi dominasse o mundo. Aí você tem um lugar mais focado nessa temática e o motivo dele tá ali. Mas você não precisa ter especificamente o motivo. Por que aquela cabana lá é amaldiçoada? Porque ela é uma cabana amaldiçoada. Acontece nas melhores famílias. Agora, caso você seja um jogador, o ponto principal, sempre
seja você mestre, seja você jogador, converse. Conversa com os outros jogadores, conversa com o mestre. Você não precisa revelar os seus segredos. Mas se alguém tem uma fobia, não vai botar a fobia ali, né? Sacanagem. Você não vai fazer você ser uma aranha peluda na mesa de alguém que tem fobia de aranha e imaginação suficiente para imaginar a sua aranha peluda. Ó, melhor pegadinha de Halloween do mundo. Se você for mestre, pergunta pra todo mundo, fala, vou fazer uma mesa de terror. Qual que é a fobia de vocês? Ah, ok. Aí, quando Só as pessoas as começarem a fobias. jogar, vão perceber que todas as fobias foram usadas. Só elas, mais nada. Então, isso aí é maldade. Não façam isso. É assim que se perde amigos. Foi só piada. É bem zoado fazer isso. Sim, não façam. Mas a partir do momento que você. A partir do momento que você sabe que você não tá atiçando a fobia de ninguém, pronto, você pode ter aquele seu personagem aterrorizante, mas e depende de outra coisa também. Se você tá numa história que você sabe que não tem nada a ver com nada aterrorizante, o que está fazendo com o personagem aterrorizante lá? Se você tá numa aventura que é maior, que tem mais variedade de coisa ou que já foca em terror, aí você pode. Mas faz aquilo no fundo mesmo. Só, eu vou olhar pra trás, eu quebro o meu pescoço pra olhar pra trás. Ou enquanto eu tô conversando, alguém fala alguma coisa sobre ser normal e você faz o olho da pessoa que não pisca ter um marimbondo que sai de uma das beiradas e caminha pra dentro da parte de cima da pálpebra. Você pode agir de maneira aterrorizante e aproveita isso como um ponto do personagem, mas não aquilo como um foco de isso é o absoluto dele. Mas um personagem aterrorizante, ele é como um personagem heróico. São coisas que ele tende a fazer, jeitos que ele tende a agir, descrições que você tende a dar para o que ele faz. É algo que enriquece ali. E se o mestre vier a explorar a história específica desse personagem, se isso couber ao tipo de campanha que está sendo narrada, então se isso couber ao tipo de campanha que está sendo narrada, então você vai ter um momento em que esse terror possa ser muito explorado. Você vai ter um momento em que o super-herói vai ser super explorado também. E, na verdade, se você fizer isso de uma maneira certa, uma party que tem o personagem de terror e o personagem de super-herói, o personagem de terror pode... ele pode ter um impacto muito significativo na história do super-herói e vice-versa. Os mundos são... as perspectivas são diferentes, mas o mundo ali é o mesmo. Então tem cuidado com as fobias do pessoal, mas se for só pra caracterização do seu personagem, e não tá estragando a história, que isso é importante, vai lá. Estragando a história, eu quero dizer, se você tá num jogo de ação, em que todos os personagens são bombons vivos, e a missão de vocês é resgatar um mel que foi roubado por um urso, um bombom fantasma provavelmente não é um personagem adequado. Essas paradas que você falou, Diego, tem muito questão de bom senso, game design e world building. Tipo, primeiro essa parte do bom senso. Realmente, no universo onde só existem patos, por que você vai querer ser o ganso? Tipo, você Uma meio que fatia de quebra a pão. vibe. Sim, por que você vai querer ser a porra de fatia de pão? Isso, você tá quebrando a vibe não só pra você, mas pros outros players também. Uhum. E às vezes, tipo, muitas vezes, quando a pessoa é muito insistente na ideia, o mestre fica sem jeito e acaba deixando. É interessante entender que tem limites e que não é não, sim é sim. Pensa, faz sentido? Se você não consegue entender se faz sentido ou não,
pesquisa, peça opiniões, pergunte para outras pessoas. É, E Muito aí, a importante. questão de world building e game design que eu queria ressaltar é essa parada que você falou do herói e do personagem de horror acabarem sendo um contraste que realmente pode ajudar um ou outro. É, idealmente, você quer fazer um cenário diverso, que tenha opções diversas. Se é um cenário só de horror mesmo, idealmente todo mundo tem que estar alinhado com horror. Mas se é um Uhum. cenário diverso, tipo, um exemplo de BBD6, porque, meu, foda-se. Você Ah, pode. aí, tipo, ok, tem o Bosque Meia Morte e tem o Deserto, que é Uhum. Kuror. Ah, um é dentro do outro, mas o Bosque Meia Morte é outra vibe. Não tem, tipo, Aham. nada a ver. Aí, é bem interessante que tem, tipo, ok, tem aqui o guerreiro egípcio, padrão, e aí tem o arcanista do Bosque Meia Morte, que, tipo, ele é literalmente um corpo em decomposição, ele utiliza de decomposição acelerada para fazer efeitos e tudo mais. Uhum. Enquanto o guerreiro é só um guerreiro foda, épico, duro pra cacete, musculoso, espadada na cara e é nóis. É tipo, Uhum. ter os dois no mesmo local realmente pode adicionar muito ao contraste e à diversão no geral, também a vibe, mas todos têm que estar de acordo, têm que compreender os seus locais e ter bom senso, senão só não funciona. Sim, exato. É o que eu tava falando. Converse. Você tem dúvida? Conversa. Pergunta pro mestre. Vê quais são as ideias que tem que tem pro jogo. Vê se você não tá estragando a vida de ninguém ali. E se você tá no mundo amplo bastante, só tenha certeza que você não tá pisando no pé de ninguém. É... o Jata brilhante. Já Tô ganhou uma brilhante? auréola pra mim. Não, é que eu acho que o Luke E um entrou na invasor. cal. Temos um invasor amarelo. Temos um invasor amarelo na cal. E aí já ganhou uma parede brilhante. Você tá falando no chat ali que você já cometeu o pecado de entrar com. De entrar com um personagem que estragava a intenção do mesmo cenário? Pior que sim. É que eu não tenho, tipo, o menor senso comum. Eu realmente preciso que alguém me explique essas coisas. Tipo, eu falei isso agora, mas se uma pessoa não ativamente me falar sobre como é o cenário e como, tipo, por isso que eu gosto de fazer muitas perguntas. Uhum. Eu só não entendo mesmo. Aí eu acabo cometendo esse tipo de crime. Hoje em dia, é muito raro eu cometer, mas já houve uma época em que eu cometia constantemente sem nem ter noção. Sei. Mas é porque você não. É. É porque você não perguntava, você só ia. Sim. Tipo, a pessoa que tem dificuldade de entender é importante que ela pergunte e se comunique. Uhum. Eu já tive um problema assim há um tempo. Mas foi não de eu como personagem, mas de eu como mestre. Os personagens criados foram com uma expectativa diferente. Assim, os personagens de dois jogadores foram criados com uma expectativa diferente é, do que era o jogo. E aí, no meio do jogo, precisou ter uma pausa e conversa de: olha, essa aqui é a questão. Vamos ver o que a gente consegue fazer para manter a expectativa de todo mundo. Mas aí não tem tanto a ver com o terror, tem mais a ver com a questão do jogo, tema, expectativas. Uhum. É. Frente ainda possível no cenário. É, essa parada que a Simon Mild Hollow falou é bem interessante de prestar atenção, porque realmente, tipo, se for uma ideia completamente incoerente, mas é, que é incoerente, mas que ainda é possível no cenário. Tipo, aquele personagem que você tinha feito, Diego, a garotinha. Sei. Eu gosto É muito bem garotinho. fora do padrão de PBD6. Mas aí eu fui, pensei, conversei com você sobre, e sim, é possível que algo daquele tipo exista no cenário. É realmente uma anomalia, mas ainda é algo perfeitamente dentro da possibilidade. Uhum. É, que Aí, se não tivesse tendo a possibilidade, eu nem faria também. Porque, sacanagem.
Então, é justamente, é só Ah, sacanagem. Aí tem a questão, eu diria que isso é bem melhor de fato, como no caso concordando com o Mute Hollow, que isso é realmente bem melhor do que quando a pessoa só não só faz alguma coisa que não se encaixa no geral. Tipo, ok, vou fazer algo nesse sistema, só que é impossível? Ok, então vou pegar coisas desse sistema, mas ainda manter a mesma skin do impossível. Só não funciona. É tipo é. pegar Cyberpunk e falar que é um cavaleiro medieval com poder divino, realmente. Não, só não é. Não dá. É, É, é o que eu diria em questão de sistemas, que é onde chega o limite do flavor. hum, Tem alguns sistemas que tem uma amplitude muito grande de flavor. Tem alguns que o. É, tem alguns que a impressão que dá é que não tem um limite. O D&D, na verdade, é um bom exemplo disso. As habilidades são específicas, sim, mas elas são amplas o bastante para você poder ter uma amplitude muito grande de flavor. Mas isso é mas a amplitude é gigantesca, com certeza. Ela não é infinita. Existem limites para o que você consegue chegar baseando só no flavor no D&D. um bom exemplo disso que você comentou é, assim, vamos pegar, tipo, Biodev, que, tipo, ok, ele, no base, tem uma lista de poderes, lista de pontos, mas não cita nenhum cenário muito específico, certo? Uhum, Aí, dá para você usar aquelas coisas todas como módulo, e como você roda vários cenários aleatórios e diferentes no Biodev, é bem explícito, que aquilo lá tem, tipo, muito flavor a ser colocado. aham, É, evidentemente, isso é limitado de acordo com o cenário, ocasião, personagens, etc. Mas ainda é muito grande. sim. Aí tem D&D. Tipo, monge da misericórdia, as habilidades de healing dele. Não realmente deixa muito específico, só fala que você é uma pessoa bem versada nas artes da medicina e da acadêmica, e que você manja de, tipo, anatomia, tipo, pontos de pressão e etc. Você pode estar, tipo, sendo realmente uma massagem meio mágica, porque você está usando, tipo, o seu foco de monge, Uhum. ou então pode ser realmente uma parada mais medicinal. E, tipo, tem como É, você fazer um completo workaround em volta disso. mas ele te obriga a tocar. Uhum. É, então assim, É to- não é infinito quanto você pode dar o flavor ali, porque você precisa tocar. te obriga a tocar e te obriga a gastar o foco do monge especificamente. Então, realmente É, precisa ser alguma coisa que um monge faria. não, você Aí, pode. O negócio não te obriga a ser um monge. Isso é uma coisa. Por flavor, você pode não ser um monge. exatamente. Mas ele te limita. O que ele te limita ali é. Independente, você pode ser um monge ou ser um açougueiro. Mas esse açougueiro precisa tocar ali pra curar o cara. É, se ele cair, ele não se machuca caindo. E essas coisas assim, tem os limites do quanto que aquilo consegue flavor. Alguns outros sistemas são muito mais bloqueados no que é deles, e esses limites são muito mais claros. O, é, um sistema que eu sempre reclamo, mas isso é por causa da quantidade de limites que são impostos, é o Tormenta. Porque o Tormenta, ele tranca a mecânica dentro do cenário. Se você estiver jogando no cenário, perfeito. Mas você vai jogar exatamente do jeito que eles fizeram ali. Não dá pra você ter uma ideia nova que encaixaria, mas nem tanto. Você precisa modificar o sistema para que isso consiga ser feito. Do mesmo jeito, Vampire. Vampire é um sistema muito legal quando você está jogando World of Darkness. Você tem que mudar ele um bocadinho para ele não ser World of Darkness. Mas ainda assim é legal. O sistema não precisa ser. O negócio não precisa. Falando em questão de sistema, essa amplitude do flavor precisa ser respeitada, mas ela não é um problema quando ela é pouca. Você só tem que saber que se você está jogando no jogo, no sistema do Hora de Aventura, você não vai estar jogando um jogo de terror. É, agora que você comentou, né,
alguma coisa, tipo cenário ou sistema hora de aventura, seria tem uma variedade suficiente para encaixar basicamente tudo lá. Uhum. Só interessante. Ah, e essas questões, eu acho que é legal esse balanço de que realmente tipo, te limita às coisas que já foram feitas em um cenário específico que você acabou de comentar. É bom jogar essas paradas, tem tipo, muita liberdade, mas eu prefiro quando tem balanço. Eu acho que é o ideal sempre. O equilíbrio entre ter um cenário e não te prender no cenário. Não necessariamente ter um cenário, mas ter os limites que seriam impostos no cenário, mas ele não te bloquear mecanicamente nesses limites. É o que eu acho melhor. O que eu digo do não bloquear nesses limites é do tipo do o BBD6. O BBD6 tem limites muito bem definidos. Uhum. Mas a minha ideia da minha personagem lá era diferente, mas os limites são amplos o bastante pra o flavor conseguir ser encaixado ali no meio. Pra você ter novidades que não estão escritas à letra no sistema e isso ser possível de ser feito. É que aí entra de novo aquela parada da comunicação. Uhum, Ou você tem uma comunicação explícita com o livro, com o sistema e compreende bem como ele funciona para fazer isso, uhum. ou você tem uma comunicação explícita com o mestre que entende do sistema ou que está oferecendo o cenário. Sim. Aí você consegue fazer esse tipo de milagre. Mas Esse de tipo de qualquer coisa. jeito, se a gente tá falando em termos de sistema, tem sistema que você precisaria estar mudando como o sistema funciona para você conseguir fazer esse tipo de coisa. E não só mudando como você está interpretando alguma coisa. A questão específica do que eu sempre reclamo do Tormenta é que a mecânica dele fala algumas coisas específicas. A mecânica dele diz como um clérigo deve se portar, por exemplo. Se o seu Uhum. clérigo não está se portando daquele jeito, a mecânica fala o que acontece com ele. Literalmente. Obrigatoriamente. Então seria precisa de um homebrew para que você faça alguma coisa ligeiramente diferente. Aí vem aquela grande questão. Suplementos. Se você vai modificar um sistema de forma drástica para poder enfiar uma ideia nele, suplementos. Não importa se você fez, mas faça um suplemento, não faça só um homebrew. Pega e faz um suplementozinho ali para realmente mostrar como isso se aplica, como isso é balanceado e como isso funciona dentro do sistema. Na verdade, sim. Eu acho que isso aí acaba sendo trabalho demais para bastante gente. Se você planeja usar isso mais de uma vez, vale a pena você trabalhar como se fosse um suplemento. Vamos ver como é que isso fica em questão de balanceamento, vamos deixar isso de um jeito claro, que não fique confuso para quem estiver olhando. Mas você vai usar uma vez, se é só por cima, você não precisa ter esse trabalho. Não se sintam obrigados a ter um trabalho para uma coisa que vocês não vão usar tanto assim. Mas se vocês forem usar mais, principalmente em termos mecânicos, eu aconselharia, e eu acho que os outros que estão aqui concordariam também, você ter uma versão escrita daquilo que deixa aquilo claro. É tipo a questão da maquininha de barbear. Por que você vai comprar uma maquininha de barbear se você vai barbear uma vez na vida? Vale mais a pena comprar uma Gillette, que é de uso único, é simples, barato e depois joga fora. Aí, nesse caso, realmente, se for usar mais de uma vez, como você disse, tenha tudo definido, porque senão acaba gerando conflito, as informações não ficam claras e acaba complicando para o mestre ou para os outros players até às vezes. Exato. Isso tudo também entra na parte de conversa. Se você conhece bastante os seus jogadores e os seus companheiros ali, para que esse suplemento possa ser só uma lista de tópicos, tá ótimo. Eu aconselho a ser uma lista de tópicos? Não. Se for mais do que só o seu grupinho de 5 amigos ali, a lista de tópicos provavelmente não vai funcionar. Se vier uma pessoa nova, ela não vai entender a sua lista de tópicos. Mas é exatamente isso.
É... É, Exato. Exatamente, Simon. Uau! Conversar e tentar aprender o negócio resolve. Então, isso entra isso entra na parte de terror em meta. O terror que é, a gente não quer que aconteça. O terror da vida real, de quando dá problema no negócio porque ninguém tá se entendendo. Conversa e se resolve, a gente não tem esse tipo de terror. e também tem o horror do game design rolando de fundo aqui nos tópicos, que é uma baita de uma confusão. Qual o horror do game design? O game design é o horror, no caso. Ah, sim. É bem complexo. É, Pois é. isso que a Mitch Holland falou é realmente, de fato. Faça perguntas, corra atrás. Tipo, por mais que seja um evento de uma vez só, dedica pelo menos uma horinha ali aquilo. É normal, se você não tem uma horinha, 20 minutos que seja, ou então pega tipo 10 minutinhos, manda uma série de perguntas para a pessoa, pergunta se ela está disponível antes para responder, e aí depois tira mais 10 minutinhos para ler as respostas em outro momento, se tiver com muito pouco tempo mesmo. Aproveita que você pode fazer as coisas. É, aquela minha personagem do BBD6 é um ótimo exemplo, porque ela é um personagem de body horror, que tem a ver com body horror e essas coisas, mas é, que não pôde ser encaixado, que teve uma versão dela que era um pouquinho pior do que ela em questão de era mais cheia de gatilhos das pessoas, que foi o motivo de eu não ter conseguido encaixar ela em outra mesa, mas que trabalhando com a Ian eu consegui aplicar ela no mundo. A temática daquela aventura que a gente estava, de provavelmente se eu for continuar com ela, é terror? Não. Mas eu posso fazer coisas mini aterrorizantes com ela sem atrapalhar ninguém. Porque tá ótimo. Né? É, Funciona. Eu não tô atrapalhando. e também tem a questão de novo, a questão do sistema. No caso de BBD6 em particular, ele favorece bem essas coisas. Ele é, tipo, bem explícito. O método padrão de healing, a pessoa realmente pega e injeta uma agulha gigante, derrama sangue para tudo quanto é lado. Desmembramento é a forma mais comum de morte. Então, acaba tendo bastante body horror e ajudando coisas que são horror no geral a se encaixar de forma mais estável. Sim, Mas então aí, encaixa perfeitamente. tipo, até Cyberpunk, que é um tanto quanto brutal, não suporta tão bem assim body horror. A não ser que seja em situações específicas, que aí volta de novo aquele negócio. Encaixa em uma localidade específica, ou então em um personagem específico. Aham. Mas. Enfim. Nossa conclusão sobre isso, vocês podem me corrigir ou complementar se vocês quiserem. É. Terror, horror, thriller, essas três partes. Além delas poderem aparecer em livros e jogos e filmes, não necessariamente elas vão assustar todo mundo. Elas talvez possam instigar um grande número de pessoas, mas tem gente, como eu, que não vai nem entender que fez uma coisa assustadora sem querer. E Mas tem tem um algum. já. É bom evitar perto dele. E tem o Ah, já, eu. que tem ataques cardíacos quando escuta falar de, sei lá, bonecos fantasmagóricos. Para, não fala não. Já tô. Eu já tô. Não começa, não. É. Eu tenho Mederfine, que você acha bonitinho, não é Nossa, bonitinho, não. Não, ele encontrou uma vez o personagem que era. É a deusa de fada, do plano fada. É uma fadinha pequenininha que senta no cogumelo e toma chá, cabelo coloridinho, antenas, orelha de. Orelha. Asas que parecem de arco-íris. Mas que é uma fada. Então, ela quando tava tomando chá, tinham uns vermes com cara de pessoa andando na mesa, essas coisas assim.
E ela toda felizinha com essas coisas bizarras acontecendo em volta e o Já morre de medo dela. Nossa, ela foi aterrorizante, mano. Ai. Mas enfim, terror pode significar coisas diferentes para diferentes pessoas, principalmente porque pro Já, uma fadinha é assustadora. Não, não, É. não fala desse jeito, senão eu perco dominância pra quem tá assistindo. Você perde Ela era sua cara de assustadora. durão. Não se Eu perco preocupa. minha aura. Confia em mim, que Nunca ela se dava tornará medo. beta. Ela me dava medo, tá? Confia em mim. E pra quando ele é aplicado em jogo, a gente volta pro assunto que a gente sempre vai quando a gente fala de jogo. Converse e saiba como adaptar esses tópicos que você tá querendo fazer pra história e se é possível se adaptar dali. Pode ser que a história não suporte, pode ser que o sistema não suporte, ou pode ser que seus amigos não suportem. Então, converse. Converse com o mestre, converse com os outros jogadores. Não precisa revelar o seu segredo, mas só para saber quais são os limites que você vai ter que obedecer. Se você é o mestre e tá planejando um mundo que seja maior para um jogo que dure mais tempo, tenta limitar o terror a algumas áreas, a não ser que o seu jogo seja inteiro de terror. Ainda assim, você tá no RPG. Inevitavelmente, outros temas vão chegar ali. Porque não existe jogador de RPG que consiga se manter sério por 3 horas. Vai ter alguma piada no meio do negócio. Desafio. Desafio. O jogo vai ficar... ou alguém vai sair chorando, ou alguém vai ficar achando o jogo chato. Com o cara na câmera, assim, o jogo todo. É sério. Mas eu espero que vocês tenham gostado. Aproveitem o Halloween, tenham experiências assustadoras. Tenham experiências nem tão assustadoras assim. Peguem aqui seus pontos de brownie. Lembrando que eles podem ser gastos em qualquer jogo em troca em uma loja, 3 pontos de brownie em troca de um brownie. Mas saibam que esse brownie pode estar possuído por um fantasma. Não. E quando você devorar esse brownie, a sua pele vai lentamente endurecer em porcelana. E a cada manhã que você acordar, o seu corpo vai estar ligeiramente mais brilhante. E quando você tentar se levantar e bater o dedinho na quina, você vai escutar um barulho como de vidro se quebrando. E sem que você perceba e na forma de dor, o seu pé vai estar partido em 4 pedaços. E você vai ser incapaz de andar pelo resto da sua vida. E Diego, só pra você saber, isso daí que você acabou de citar é literalmente um dos plots de BBD6. Ah é? Não, que legal! Eu espero que vocês tenham gostado e até mais! Boa noite. Até mais. Boa noite, gente.